Olá, eu sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e aqui nós estamos inaugurando um novo quadro do canal chamado Leitura é Vida. Nesse quadro você vai ter acesso a resenhas de livros principais sobre as temáticas que nós trabalhamos no canal e também aqueles livros que são selecionados pelo Espírito Santo para que você tenha uma visão panorâmica sobre o assunto que é tratado em cada um deles. E o primeiro livro que eu vou resenhar aqui para vocês, vou resumir aqui para vocês, é um livro sobre a temática de inveja do autor e pastor Bob Sword. E o livro é intitulado Inveja, o Inimigo Interior. Então esse livro aqui vai fazer parte da temática do nosso quadro hoje. E eu sou muito grato por cada um de vocês que vai poder acompanhar esse conteúdo e compartilhar com todas as pessoas que vocês amam. E não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, porque o YouTube promove esse vídeo para maior número de pessoas. E além disso, deixa o teu comentário sobre o que você achou desse livro aqui nessa série de hoje. Vem comigo! Então, se você já vem acompanhando o canal, certamente você já sabe que nós estamos desenvolvendo uma série de vídeos que tratam sobre a inveja, sobre essa obra da carne, que teve origens espirituais, que se manifesta na atividade humana com base em comparação, competição e coisas afins. Então, tem uma série de vídeos chamada Carne Fede e você pode ter acesso a ela com base nesse link. Outro ponto importante é que nós devemos nos nutrir com outras literaturas para dar uma visão ainda mais ampla sobre o assunto. E não seria diferente em relação a esse assunto. Então eu trago hoje para vocês o livro do pastor Bob Sword, que vai destrinchar, vai esclarecer outros pontos importantes em relação à inveja. Então a resenha desse livro vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira parte eu vou abordar os 6 primeiros capítulos do livro e na segunda parte os demais capítulos afins. Então vem comigo. E o primeiro capítulo do livro é intitulado O Problema Mais Comum que Ninguém Tem. Então, com base nesse título, você já dá uma ideia do que ele vai tratar. Ele vai tratar basicamente que pessoas que têm inveja têm a maior dificuldade do mundo de admitir que são invejosas e principalmente confessar isso para outras pessoas. E o autor desse primeiro capítulo, ele também começa a destrinchar, a detalhar como a inveja ela é pontual, ou seja, ela ocorre no nível humano, individual, de pessoa para pessoa, mas ela também ocorre em nível mundial. E ele dá o exemplo das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, no qual houve um ataque terrorista contra os Estados Unidos e com base nisso, as manchetes de mídias de outros jornais do mundo fizeram uma alusão um pouco mais alegre em relação à notícia. Então veja, a inveja em si ela pode ocorrer de nível individual, mas também em nível mundial em uma nação em relação a outra. Então isso é um problema muito sério e espiritual e que ele vai destrinchar, vai detalhar quais são os pontos principais pelas quais as pessoas invejam outras. O primeiro ponto que ele diz é que pessoas invejosas nada mais são do que inseguras. Elas não são fundamentadas numa identidade em Cristo para ser o que são. Então, pessoas invejosas também são pessoas que ficam se comparando direto com outras pessoas e por isso sustentam esse caráter de insegurança. Além disso, elas são pessoas ingratas, como nós já comentamos em alguns vídeos aqui do canal. Pessoas ingratas, elas não reconhecem o dom de Deus que está repousando sobre a vida dela e além disso questionam essa bondade divina, porque sempre acham que Deus concedeu maiores dons ou os melhores dons para outras pessoas. Outro ponto que ele menciona é que pessoas invejosas sempre buscam autopreservação, sempre buscam os próprios interesses e nunca os interesses de outras pessoas. Então, as pessoas invejosas têm um foco no próprio umbigo. Isso é um caso muito sério porque desfaz a unidade do corpo de Cristo numa igreja local. Então, veja, pessoas invejosas em si, elas lutam contra o corpo de Cristo. Então, ele menciona uma frase importante que é a seguinte, que a inveja, ela matou o corpo de Cristo no início e continua a matá-lo hoje. Então, em outras palavras, o corpo de Cristo no início era o próprio Jesus encarnado, mas hoje o corpo de Cristo, de uma maneira metafórica, mas também muito real, é representado como cada um de nós que recebeu o Espírito Santo de Deus. Então, quando você tem uma mentalidade de autopreservação, de satisfação do seu bel prazer, de querer apenas colocar você como centro de tudo, você automaticamente está matando aos poucos a comunidade local, ou automaticamente nós podemos dizer corpo de Cristo local.
E o caso mais extremo do que a inveja pode fazer é levar as pessoas a assassinarem outras pessoas, como já mencionamos em vários outros vídeos aqui do canal. O capítulo 2 do livro de Bob Sorge fala sobre o que é inveja, e é nesse capítulo que ele vai começar a definir esse problema com base no uso de alguns dicionários bíblicos. E segundo o autor, ele define a inveja da seguinte forma: o sentimento de desprazer produzido pelo conhecimento das vantagens ou propriedade de outros. A dor e o ressentimento de saber que outro está gozando de um prazer somado ao desejo de possuir a mesma coisa. Então, em outras palavras, antes de você querer enfrentar um problema, é necessário que você caracterize esse problema e encontre, portanto, pontos chaves pelos quais você pode vencê-lo. Outro ponto dentro desse mesmo capítulo que o autor menciona é que quando você se destaca, quando você se esmera em fazer uma função, as pessoas que estão naquela mesma área de atuação vão sentir inveja de você. Então, quer ter sucesso, saiba que com o sucesso sempre vem um problema por trás dele, e esse problema tem nome: inveja. Outro ponto que o autor menciona aí nesse capítulo 2 é que não há motivos para você invejar seus irmãos em Cristo. Primeiro, porque ele menciona que os recursos do reino de Deus são infinitos, mas nem todos estão dispostos a querer buscá-los e a querer adquiri-los. Então essa é a diferença básica entre uma pessoa que tem sucesso em Deus e aquelas que estão estagnadas. Pessoas estagnadas são pessoas que se comparam, são pessoas que estão sempre vendo, olhando o que os outros estão fazendo, mas nunca fazem nada para alcançar, para galgar aquilo que tanto almeja. Então veja, a questão de reino de Deus é importante que você entenda que todos têm acesso, mas nem todos estão disponíveis para buscar aquilo que já é seu e que pertence a si. Outro ponto também nesse capítulo é a questão da competição. Ele menciona Abraão e Ló, o seu sobrinho, e de como Ló começou a prosperar com Abraão, mas chegou um momento em que ocorreu disputas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e um dos motivos para que isso pudesse acontecer supostamente era a inveja, porque a bênção estava com Abraão, e toda a parte de Abraão, de gado de Abraão, supostamente ela tinha maiores evidências da mão de Deus, da bênção de Deus operando sobre eles. E por isso, supostamente, ocorreu uma competição e um sentimento de inveja dos pastores de Ló em relação aos pastores de Abraão, e os dois tiveram que se dividir. E o último ponto dentro desse capítulo é que você deve fazer as coisas em secreto com Deus. A Bíblia diz que você entra no teu quarto e pede as coisas em secreto ao teu Deus e somente a Ele. E publicamente depois Ele vai te recompensar. Então veja, você está entendendo aqui que o autor ele menciona um princípio espiritual chave para que você não seja invejado e as coisas fluam na sua vida. Vai no teu quarto, no secreto, fala ao teu Deus, ao teu Pai, e em secreto Ele vai te ouvir, mas também vai te recompensar em público. E para as coisas fluírem na sua vida, façam todas elas, portanto, no secreto. E o terceiro capítulo do livro é chamado Os Irmãos. Nesse capítulo, o Bob Sorge ele menciona como a inveja é uma questão profunda entre irmãos e irmãs. Biblicamente, você vê raramente um pai invejar um filho. Quando isso acontece, por exemplo, um pai espiritual invejar um filho espiritual, isso na verdade significa que aquele pai espiritual vê na verdade o filho como um irmão e não como um filho. Deixa eu destrinchar isso para vocês. Ele menciona, por exemplo, o rei Saul. Saul, ele deveria ter uma visão de que era pai espiritual do rei Davi, mas ele não tinha essa noção bem clara no espírito dele, por isso sempre vivia competindo, sempre vivia perseguindo Davi por causa de inveja. Por outro lado, ele menciona Jacó em relação ao seu filho José. Você vê que Jacó, ele nunca teve inveja do filho, mas pelo contrário, ele guardava no coração as coisas referentes a tudo aquilo que José falava em seus sonhos. Mas no contexto de irmãos e irmãs, você vê que a Bíblia é marcada, e é isso que ele fala mais nesse capítulo, por um contexto de inveja entre irmãos. Você percebe que isso ocorreu desde o princípio em Gênesis, quando Caim matou Abel por causa de inveja, mas também ao decorrer de todas as escrituras, a saber, os irmãos de José e a tentativa de homicídio dele, e sobre isso trato aqui um vídeo sobre o tema. Você vê também outros contextos no qual o próprio Messias foi perseguido e morto por causa de inveja dos seus irmãos judeus. Então a Bíblia em si é um livro no qual fala sobre inveja e que diz que ela em si ocorre principalmente entre irmãos. E o autor traz essa questão para o contexto de uma igreja local. Ele menciona como os líderes espirituais, como pastores, eles não são invejados pelos seus liderados.
Pelo contrário, eles são almejados, apreciados, eles são referências para essas pessoas. Mas no contexto de departamentos, ocorre sim inveja quando há preferência ou predileção de um líder principal, como o pastor, em relação àqueles líderes de departamentos. E o autor também menciona a inveja entre igrejas e entre pastores. E isso ele aponta como um dos principais problemas pelo qual o avivamento retarda numa cidade, como vou mencionar nos capítulos posteriores. Mas o importante é que você compreenda que inveja ocorre entre irmãos e irmãs e que isso na era moderna pode ocorrer principalmente numa igreja local. O capítulo 4 é intitulado O Grande Talento Revelado e é justamente nesse capítulo que ele menciona como Deus, em sua bondade, concedeu dons espirituais para cada um dos seus filhos, mas nem todos estão dispostos a desenvolvê-los. Com base nisso, ele começa a questionar como você reagiria se um dom espiritual chegasse na sua igreja local com o maior número de talentos dados por Deus contidos nele. Em outras palavras, se uma pessoa mais talentosa que você chega na sua igreja local e atua na mesma área de atuação que você, como você reagiria em relação a isso? A maior tendência das pessoas é invejá-la. E com base nisso, você começa a questionar a bondade de Deus na sua vida pessoal, se realmente Ele foi bom o suficiente em dar os talentos específicos dos quais operam em sua vida. Outro ponto importante é que você reflita que sempre vai existir outras pessoas que fazem exatamente o que você faz de uma maneira melhor. Então é necessário que você comece a se blindar em relação a isso e saiba, portanto, por meio da maturidade, que sempre vão existir pessoas que fazem coisas melhores do que você está fazendo. O Bob Sword ele também menciona que os diferentes talentos dados por Deus numa igreja local são necessários para garantir a unidade no corpo de Cristo e que você não pode invejar um talento diferente que foi dado a outro irmão. Alguns talentos você percebe que são muito mais chamativos, são muito mais proeminentes, mas você não pode invejar essas pessoas por causa disso. Pelo contrário, você pode apreciá-las, pode ser grato pelo aquele talento, porque você vai reconhecer, por meio de um coração humilde, que você não é capaz de fazer todas as coisas e que precisa da ajuda de outros irmãos para alcançar um propósito maior. O capítulo 5 trata do seguinte: por que tarda o avivamento? E aqui o autor ele começa a falar, a mencionar sobre como durante todo o livro de Atos ocorreu momentos de avivamento, mas conjuntamente com eles perseguição por causa de inveja. Então o apóstolo Paulo e Barnabé em muitas situações foram perseguidos por causa de inveja. Então veja, o próprio livro de Atos ele fala sobre avivamento, fala sobre o poder do Espírito Santo em manifestação e conversões de pessoas. Então, com base nesse capítulo, ele começa a apresentar e a esclarecer que pessoas deixam de ser salvas por causa de inveja de cristãos. Quando você inveja outro irmão em Cristo, automaticamente você impede que o avivamento chegue na sua igreja local. E ele também menciona um nível de inveja que ocorre entre igrejas e entre pastores de diferentes igrejas. E com base nisso, o avivamento numa região, como uma cidade, pode ser retardado por causa da inveja. Então veja, o Bob Sword ele apresenta uma visão baseada na Bíblia e fundamentada principalmente no livro de Atos de que avivamento e inveja não combinam. E como cristãos, você deve perceber que muitos pastores invejam outros com base na questão da competição. Quem tem a maior igreja, quem tem maior número de membros. Essas coisas são carnais e por isso retardam o avivamento genuíno do Espírito Santo de Deus numa cidade. Então observe, se o Espírito Santo derramasse avivamento sobre uma igreja e exclusivamente sobre ela, isso provocaria um sentimento de inveja devastador em relação às outras igrejas. Então, para sanar essa situação, o avivamento ele é retardado, porque Deus ele espera que nossos corações sejam tratados e amadurecidos em relação a esse assunto. E o autor menciona que em reuniões de pastores isso é bem típico, perguntas em relação a quantos membros tem, perguntas em relação a quantos estão firmados dentro da igreja, perguntas em relação a questões financeiras das igrejas. Todas essas questões comparativas podem sim ser um dos focos principais para início de inveja entre igrejas. Então, essa mensagem é dada, portanto, de um pastor em relação às demais, e ele afirma que nós devemos dar atenção a esse assunto,
porque é um assunto altamente espiritual que envolve salvação de novas pessoas. No início do vídeo eu mencionei que seriam 6 capítulos, mas o vídeo está ficando um pouco mais longo, então eu vou deixar para o próximo os demais capítulos desse livro. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre ele, que vem muitos outros lá para frente, mas primeiro vamos focar neste livro específico, terminá-lo, e vem outras resenhas para que vocês possam usufruir desse material e ter curiosidade de adquirir posteriormente uma boa leitura que vai agregar à sua vida espiritual e da sua igreja local, da sua comunidade, da sua família, etc. Sou Douglas Carvalho e sou grato por cada um de vocês. Shalom!